Olá pessoal, bem-vindos ao Fator Paranormal. Eu sou Cris de Pascoal e hoje eu relato o capítulo 32 da minha jornada. O tema deste capítulo é queda para o alto e vocês vão entender por que uma queda para o alto. Depois daquela decepção emocional que relatei no capítulo 31, eu percebi claramente que tem gente que larga o céu porque acha escuro e vai ao inferno à procura de luz. Questão de escolha. Céu e inferno estão dentro da cabeça da gente. Eu tenho que respeitar as escolhas das pessoas. Lembrei também que várias vezes aquela médium que recebia ETs aí me dizia que assediadores se portavam assim. Primeiro, eles derrubavam a pessoa nas questões financeiras. Depois, derrubavam as pessoas nas questões emocionais. Até o momento que a pessoa desistia da própria vida. Entenderam? Pois é, eu que demorei a entender na época, né? Acredite, há muitas coisas extrafísicas por detrás desses assediadores vivos. Mas hoje percebi que eles aparecem realmente em nossas vidas para causar a desistência da nossa ProEx. Mas se formos inteligentes, isso serve como um upgrade evolucional. E eu só tenho que agradecer por tudo que aconteceu, porque isso veio trazendo muitas coisas boas na minha vida. Mas porque eu também tive muito amparo e também muita lucidez. Aí sim eu consegui nortear minha vida para melhor. Nesta época, olha só, eu tinha 13 gatos mais ou menos, que são os meus anjos de 4 patas, né? E eles moravam com minha mãe. E passei um tempo com a minha mãe e eles dormiam à minha volta, como se fechando um círculo de proteção. Eu acordava bem, porque era claro que eles estavam ali me protegendo de intrusões psíquicas. Depois dessa fatídica situação, eu comecei a fazer novos cursos no Instituto Internacional de Projeciologia do Vauro. Lá eu me sentia amparada, como se fosse a minha casa mesmo. Silvana Elau sempre foi uma presença forte e marcante em minha vida, assim como o Malu também, que vinha me buscar para sairmos nos fins de semana. Rosiane, Regina Vitorato e a Paula do grupo, elas ligavam direto para conversar, para perguntar como eu estava. Eu posso dizer que essas pessoas são raras, que são verdadeiros amparadores vivos. E também alguns médiuns daquela casa espírita me ligavam, alertando para algumas demandas que a médium fazia contra mim, que realmente nunca deu em nada. Contaram-me inclusive que um dia estava fazendo uma demanda contra a minha pessoa e a médium acabou por se queimar na pólvora. Pois é, pessoal, eu sou filha da luz, né? Então eu tenho confiança de que tudo que vai ser de ruim vai voltar. Eu não preciso mandar fazer nada. Eu confio no meu amparo. E também para qualquer demanda pegar, eu precisaria não ter amparo espiritual e me autossugestionar. E eu não permiti essa sugestão negativa. Nesses anos, eu não adoeci, eu não perdi dinheiro e minha vida somente andou para frente. Conheci novas pessoas, outras pessoas que vieram acrescentar muitas coisas boas. Eu viajei, passei muito e tive outros relacionamentos. E quanto ao ocorrido, de fato, adotei a postura dos gatos, que perdem interesse em determinadas causas. Eu perdi interesse, para mim isso já foi. Eu só estou relatando aqui, porque o meu produtor da TV aberta quer fazer tipo de uma dramatização deste caso. Então, eu preciso contar mais ou menos em detalhes. Ele quer que eu conte mais. Então tá bom, eu vou contar mais um pouco. Nessa época eu tive diversas experiências em transcomunicação instrumental, ao lado da minha mestra querida Sônia Rinaldi, assim como muitas projeções lúcidas. Como já participava há mais de 20 anos em programas de TV, eu fui convidada também a levar o trabalho do Kron para a TV Orkut, que logo depois tornou-se TV Facebook, que era presidida por Petrúcio Melo, né, que já faleceu. Nessa época eu convidei minha amiga de jornada, Kátia Gaia, uma porque ela já tinha apresentado o programa na mídia, outra porque tínhamos pensamentos semelhantes. E também lá atrás ela havia profetizado que faríamos um trabalho de mídia juntas. E essa tinha sido uma oportunidade. E eu só fui lembrar disso também depois que eu a havia convidado. E assim nasceu o programa Enigmas, que passou pela TV Facebook, TV Mude 2 vezes por semana
e depois na Demais TV. E agora em TV aberta, na NET, no canal 3. Já há 5 anos estamos no ar, 2,5 milhões a 3 milhões de acessos. É muita gente, né, pessoal? Além do que reconheci e que são verdadeiras pessoas espiritualistas, e também minha querida amiga Lucimara Parisi, do qual faço com ela 2 vezes por mês programas correlatos à ufologia e espiritualidade. Assim também ocorreu com Berenice Bellato, da TV Mundo, que apresentei o Conexão X em pauta no programa Berenice e Você. Eu e Kátia também fizemos um teaser do programa Ponto Zero para, quem sabe, no futuro numa TV aberta. Além dos 2 programas de rádio que encabeçamos, chamado Rasgando o Verbo e Despertos. Na realidade, depois disso, voltei para a minha programação existencial com tudo e cada vez mais acessando quem sou e o que vim fazer. E isso me preenche, de certa forma, de uma forma incrível internamente. E também voltou com força total os contatos com os seres multidimensionais. Inclusive, tive uma projeção com intros que foi muito interessante e que irei relatar em outro programa. Bem, percebi emocionalmente que ninguém é insubstituível, pessoal, que tudo é aprendizado e que meu coração estelar começará a se abrir para novos relacionamentos, porque percebi que aquela pessoa que havia vivido 10 anos comigo também não era tudo para mim, principalmente depois do que se mostrara. Não era minha única causa, nem minha única guerra. O seu nome não era título da minha história e o meu silêncio não era propriedade exclusiva daquele ser. Não era meu confete, nem minha serpentina, muito menos o meu carnaval. E também não sou monoteísta para amar um único ser, Meu vocabulário não se limitava àqueles adjetivos. Existiam mais de 8 maravilhas no meu mundo. Não era somente aquela voz que me fazia plainar, e muito menos era componente dos meus delírios, nem da minha adrenalina. Eu sou cada centímetro do meu chão. E o meu interesse não era restrito àquelas polêmicas. Sabia que o amanhã aconteceria com ou sem a presença daquele indivíduo. Porque não era somente aquele sorriso que me fazia rir. E aqueles ouvidos também não eram cúmplices de todas as minhas verdades e confissões. E de fato, quando eu olhava para o meu umbigo, não era aquela pessoa que eu via. Principalmente depois que eu descobri. Seria a prepotência daquela alma achar que meus pensamentos seriam monopólio exclusivo daquele ser. Porque não era um sótão onde eu me escondia. Existiam pessoas que eu desejava reencontrar, perdoar e também ser perdoada. Isso sozinho já não matava minha sede. Existiam outras peles, outros perfumes no ar, além que mexiam também com os meus desejos. Não era meu vício para ficar dependente, mas sim uma escolha por qual eu fui devota. Não por coerção, nem por dinheiro, fama ou nada passageiro, mas sim um exercício de livre-arbítrio, praticado segundo a segundo. Essa relação foi um sim a um contrato sentimental que nada distinguiu, separou ou submeteu. E foi um sim para uma política de convivência, sem falsidades e sobre todos os esforços. Foi um sim àquela alma que de fato despertou em mim a curiosidade de um aprendiz e fez de mim um embrião a multiplicar e a ser cada dia uma nova pessoa e também a mesma. Foi o sim, na realidade, quando eu me via na velhice e que esperava ter para conversar. Foi um sentimento que existia, não por dependência, e nunca usado como moeda de troca. Admito que em determinados momentos foi a peça fundamental do meu equilíbrio, do meu caos. Mas também foi alguém com quem me arrisquei a cruzar todos os limites da comunidade para tentar ser melhor. Foi uma obra aberta que me inquietava e me encantava. Mas, se eu fui o não para aquela pessoa, e em 2010 agora, eu sou o sim para mim. Eu sou o sim para o que me esperava. E assim, eu me conscientizei da minha essência, das minhas possibilidades, para viver na liberdade, da minha verdade, com consciência plena de ser. Eu sou Cris, sou uma eterna aprendiz. E assim, eu caio em pé, como a vida quer. E a minha queda, pessoal, acredite, foi pronta. Gratidão, até o próximo Fator Paranormal. Eu conto com você nessa jornada. Vem comigo.